Muito boa noite. Oração, ação, o nosso encontro, o nosso momento, o nosso cantinho espiritual. Será que nós podemos e devemos? Será que é importante para nós nos congregar, nos reunir, nos religar? Será que essa solidão, esse vazio, essa falta de sentido, que nós percebemos que é evidente, que é óbvio, que existe em praticamente todas as criaturas? Será que esse vazio, essa falta de sentido não precisa ser enfrentada, não pode ser enfrentada, não precisa ser colocada de frente com a razão, com a vida? Qual a chave de reconciliação da razão com a fé, da criatura com o Criador, da ciência com a religião? Ao contrário, muito ao contrário, em oposição àqueles que pensam que a reencarnação é a destruição da religião, a reencarnação é justamente a chave que descortina os olhos do homem que pensa, descortina a razão, a lógica da fé, resgata a fé, nos traz de volta a fé por uma fé raciocinada, o objetivo exatamente do Espiritismo, da revelação dos Espíritos, especialmente nesse que foi o livro fundante, o livro que revelou a doutrina dos Espíritos. Através de 1019 perguntas racionais, metódicas, respondidas de forma também absolutamente racional, temos na doutrina espírita e especialmente na reencarnação, pela lei de causa e efeito, uma lei absolutamente racional, científica, o entendimento da ação de Deus na criação. Temos estudado isso já há 8 encontros e hoje vamos continuar. Nesse nosso 9º encontro, acompanhando o raciocínio de Kardec, no capítulo 5, que tem por título Considerações sobre as várias existências do Espírito. Já tratamos de diversos aspectos da reencarnação, trazidos por Kardec a partir da revelação dos Espíritos, e hoje vamos falar sobre reencarnação e religião. Como nós trouxemos nessa introdução, Kardec aborda esse tema e vamos então conversar sobre como pode a reencarnação resgatar a fé, resgatar Deus perante a humanidade,
Pois sem a doutrina das vidas sucessivas, qualquer pessoa que analisa a vida vai concluir, pela presença da injustiça, pela predominância do mal, o que, é claro, elimina qualquer possibilidade da existência de Deus. Se existe o mal, não pode existir Deus. Não se pode servir a dois senhores, disse o próprio Jesus. Muitas teses a respeito do mal a teologia levantou até hoje. Muita gente ainda acredita que possa existir o mal, que o mundo, que as almas, que tudo está sendo disputado numa guerra entre o bem e o mal. Mas a verdade é que o mal pensa que pode. As pessoas que se opõem à ordem, ao amor, à integração pelo bem, pela luz, pelo serviço, e há espíritos e encarnados e desencarnados que levam essa triste bandeira, nada podem perante o bem. Se o mal, se o egoísmo, se a violência tem ascendência sobre a terra, não é por concessão de Deus, por derrota de Deus, mas sim por concessão dos homens, derrota dos homens. Nós oferecemos sintonia para o caos, para a desordem, para o egoísmo, para a violência. Isso é evidente. Qualquer jornal em qualquer lugar do mundo mostra isso a olhos vistos. Então vamos nós entender essa relação da reencarnação com a igreja a partir de agora, a partir das observações de Kardec. Vamos lá? Então o subitem da questão número 222 desse capítulo 5 tem por título As Contradições da Igreja. E nesse capítulo Kardec fala o seguinte, que as questões que se pode levantar a respeito da reencarnação poderiam se multiplicar ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na tese das existências sucessivas. Até aqui, com Kardec, nós estudamos as questões mais comuns. Mas os opositores poderão dizer que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja Romana, que ela seria uma subversão da religião. Não é nosso objetivo, diz Kardec, tratar dessa questão no momento. Falar da instituição católica, da teologia tradicional. Não interessa essa disputa religiosa, mas ele traz aqui, numa revisão, vai trazer a todos nós uma revisão a partir dos evangelhos. Diretamente dos evangelhos e não das teologias, das instituições, das hierarquias religiosas. Não é um caminho muito melhor? Já é suficiente ter demonstrado que a doutrina da reencarnação é eminentemente moral e lógica, como ele fez até agora. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. O que seria de uma religião que se colocasse contra a opinião universal e a comprovação da ciência,
expulsando do seu convívio aqueles que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação. Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos mais esclarecidos, especialmente, uma religião fundada em erros evidentes e que os impusesse como artigos de fé a seus seguidores? Quando o movimento da Terra em relação ao Sol foi comprovado, a Igreja sabiamente se colocou ao lado da comprovação. Se está provado que determinados fatos só podem ser explicados pela reencarnação, e é óbvio, que fatos são esses? Vamos relembrar. Como conciliar a bondade, o amor, a perfeição de Deus com as doenças congênitas? Como pode Deus, perfeitamente bom e justo, dar a alguns de seus filhos doenças congênitas que os impossibilitam de praticamente qualquer manifestação racional, como a paralisia cerebral, por exemplo, e as formas mais graves da síndrome de Down, do autismo, ao passo que para outras de suas criaturas ele as faz superdotadas, muito inteligentes, com talentos precoces, como a todo momento escandaliza todo mundo. Crianças que tocam instrumentos, crianças que resolvem equações muito antes ou de uma forma que nenhum adulto conseguiria. Como pode existir esse Deus justo? Como reconciliar a razão com a fé? O homem, a humanidade, depois de ter descoberto a ciência, ter se desenvolvido na filosofia, já não pode mais aceitar a tese de que as coisas são porque são, exclusivamente por um dogma da Igreja. Precisa haver base racional para crer em Deus. E de onde tirar essa tese racional? Não é? Aqui Kardec elucida que é preciso reconhecer que a discordância entre a doutrina da reencarnação e os dogmas é apenas aparente. E ele fala que, na sequência, nos nossos próximos estudos, será demonstrado que a religião talvez esteja menos afastada da tese das vidas sucessivas do que se pensa. Se ela admitisse essa tese, não sofreria mais danos do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam desmentir os textos bíblicos. Aliás, o princípio da reencarnação está ressaltado em muitas passagens das Escrituras, atesta Kardec, e encontra-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. É isso que ele vai trazer nos próximos encontros nossos, mostrando e comprovando como não há oposição entre reencarnação e Evangelho, reencarnação e Jesus. Apenas entre reencarnação e algumas teologias, alguns dogmas institucionais. Fundamental reconciliarmos
a criatura com o Criador, a razão com a fé, porque é dessa fé raciocinada que advirá toda a força que nós tanto precisamos para atravessar os desafios do momento, os desafios dessa transição planetária. O próprio Jesus anunciou no fim dos tempos pestes, que são as pandemias atuais, guerras, que são as guerras de todos os tempos, rumores de guerras, que é a forma com a qual Jesus conseguiu falar do terrorismo. O terrorismo é exatamente essa maneira de submeter uma sociedade a um medo permanente, a um medo profundo, a um medo cronificado, o terror. Método não apenas das instituições terroristas clássicas, que usam o terror para proclamar a independência de regiões, mas também as que usam o terror a título de promover religiões, e também das organizações mundiais poderosas que usam o terror para instalar o império do crime. O crime organizado sempre usou o terror, o medo, a cronificação do medo como base do seu poder. Todas essas instituições serão varridas à terra, é claro. Todas as instituições das sombras, da violência, da dominação, serão varridas da humanidade, que faz o seu crescimento, a sua elevação, a sua transição. Os falsos cristos e falsos profetas serão banidos. As instituições manipuladoras, a começar pela própria religião, que quer dominar, extrair benefícios econômicos e políticos da fé, óbvio, serão banidas da humanidade. E assim, o sistema financeiro, a indústria farmacêutica, o crime organizado, em especial, a má política, a medicina mercantilista, a educação mercantilista, o materialismo no geral, nada disso poderá sobreviver à transição que está em curso. Essa crise que nós estamos vivendo não é ruim. O próprio anúncio de Jesus do fim dos tempos é esperançoso, é uma boa nova. Acabar esses tempos de pedofilia, corrupção, manipulação, materialismo, vazio, suicídio, todas essas tragédias humanas precisam acabar. E é claro, as instituições que geram essa desesperança no ser humano, que manipulam a própria fé, que manipulam a ciência, condicionando e utilizando os avanços da ciência para a guerra, os dogmas religiosos em função da exploração econômica, política das populações. Tudo isso está acabando, precisa acabar, e se está avivado nesse momento, é pelo desespero das forças
que mais do que ninguém sabem que terão que ser exiladas para outros planetas. Sabendo disso, desesperados, tentam instaurar o caos para tanto atrasar a transição, quanto, se eles tiverem que ser realmente exilados, como sabem que serão, arrastarem o máximo possível de almas para os seus equívocos. Todos nós precisamos entender esse movimento e nos fortalecer. E não há nada que nos fortaleça mais, que aumente mais a resiliência, a perseverança da criatura humana, do que a certeza do bem profundo. Precisamos demais da fé raciocinada. Precisamos demais da reencarnação. Continuaremos a estudar, inclusive a partir de Jesus, especialmente a partir do Evangelho, como anunciado aqui hoje. Estudaremos como Jesus sinalizou para o advento, para a ferramenta, para a lógica da reencarnação. Vamos juntos? Será um prazer estudarmos juntos. Venha conosco, multiplique essa certeza, essa ferramenta racional, porque com ela, não apenas você, mas seus amigos, seus parentes, ganharão uma força de alma, uma certeza, uma firmeza que será preciosa para bem atravessarmos todos os terremotos geológicos, climáticos, políticos, guerreiros que ainda teremos que enfrentar. Quem sabe novos terremotos sanitários. Nós não sabemos a exata natureza de tudo que teremos que enfrentar, mas que tudo isso chacoalhará a humanidade, não haja dúvidas. E nada mais precioso para uma terra que teimava, uma humanidade que teimava no equívoco, do que ser chamada à razão pelo terremoto de suas falsas crenças, de suas falsas ilusões, de suas falsas instituições. Que estejamos preparados para isso, abertos, com a força da fé, com a certeza de que não cai uma folha de uma árvore realmente que não seja pela vontade do amor. Um grande abraço, até a próxima. Amanhã estaremos dando sequência a essa inoculação dessa grande vitamina de alma que é a reencarnação. Um grande abraço para você, muita paz e muito bem.